Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Fernandes e, juntamente com meus colegas Charles Miller, Isabela Ramalho, Isabela Souza e Rafaela Dantas, iremos apresentar o nosso seminário a respeito de calêndula para a disciplina de Seminários em Fitoterapia. Nosso trabalho será dividido em 7 partes e eu vou citá-las brevemente a fim de ilustrar melhor o conteúdo que nós iremos abordar. A primeira parte vai tratar do nome científico, família e ocorrência da calêndula. Já a segunda vai abordar seus nomes e usos populares. A terceira parte vai citar e explicar as indicações terapêuticas comprovadas para essa planta. E fazendo um link a esse tópico, a quarta parte vai explicar quais são os constituintes químicos que são responsáveis pelas atividades farmacológicas da planta. A quinta parte vai tratar outros constituintes químicos presentes na calêndula e a sexta vai abordar medicamentos que são comercializados no Brasil que são preparados à base de calêndula. Já a sétima e final parte vai abordar a respeito da droga vegetal em si. Bom, a calêndula officinalis pertence à família Asteraceae e ela é originada dos países da Europa Central, Oriental e do Sul. Seu cultivo comercialmente se iniciou na América do Norte, Oriental e Alemanha. No entanto, os egípcios, gregos e árabes já utilizavam ela medicinalmente desde o século XII. Além disso, hoje em dia, ela é cultivada em toda a zona temperada do mundo, utilizada como planta ornamental. Então, além das suas atividades medicinais, tem as atividades ornamentais que envolvem essa planta. Trouxe aqui um mapa retirado na monografia da planta, que mostra um mapa de distribuição da espécie, sendo que em verde mais escuro é onde ela está mais presente, e em verde mais claro, menos presente. Podemos ver aqui que no Brasil, apesar de ser uma planta comum, ela ainda não é tão disseminada quanto em outros países. Oi, gente, eu me chamo Rafaela e hoje eu vou falar sobre os nomes e usos populares da calêndula. Bom, os nomes populares seriam os nomes utilizados por pessoas que não são especialistas no assunto, não estudam sobre, que seria realmente uso cotidiano. Seria Bem-me-quer, Mal-me-quer, que eu acredito que seja mais conhecida aqui na nossa região, Maravilha, Margarida Dourada, que eu acredito que também seja um potencial nome muito conhecido aqui, Verrucária e Maravilha do Jardim. Os usos populares para tratamento com base na calêndula seria para tratamento de queimaduras, inflamações, afecções de pele, gengivite, artrite, eritema, que são todos com base nas propriedades cicatrizantes dessa erva. Agora, nós também temos outros tratamentos com base na calêndula que não são baseados em estudos pré-clínicos e clínicos. Seria para tratamento de amenorreia, febre, angina, gastrite, hipotensão, icterícia, reumatismo, vômitos. Além destes, nós também temos tratamentos mais exóticos, vamos assim dizer, que seria como antipasmódico, diaforético, que seria para induzir o suar, seria para você transpirar mais, como antihemorrágico e como emanagogo, que seria um medicamento para induzir o fluxo sanguíneo na região pélvica, ou seja, para induzir a menstruação das mulheres. Bom, esses seriam os usos mais comuns entre as pessoas com base na calêndula. Há muito tempo, a calêndula officinalis tem sido utilizada no contexto popular para o tratamento de algumas condições clínicas. E para testificar a eficiência das propriedades medicinais dessa planta sobre alterações no estado de saúde, alguns ensaios clínicos foram conduzidos utilizando-se extratos dos capítulos florais da calêndula. As evidências desses feitos foram obtidos em sua grande parte em ensaios pré-clínicos, comprovando algumas ações farmacológicas, enquanto outras ainda permanecem sem confirmação. É válido ressaltar também que os estudos pré-clínicos relativos a essas ações farmacológicas possuem um grau variado de documentação.
e essas indicações terapêuticas comprovadas serão abordadas a seguir. A atividade anti-inflamatória é uma das propriedades medicinais da calêndula pelas quais ela é bastante utilizada na medicina popular. Os estudos feitos para se avaliar essa ação geralmente estavam atrelados a estudos da atividade cicatrizante, sendo alguns deles conduzidos em ratos. Os estudos indicaram que a planta possui moléculas capazes de inibir a atividade de proteínas envolvidas nos processos inflamatórios, como as citocinas pró-inflamatórias, fatores de necrose tumoral e proteína C reativa. Além disso, um estudo realizado em fibroblastos de gengiva humana comprovou que o extrato da calêndula possui substâncias capazes de inibir a atividade da metaloproteinase, que é uma enzima cuja inibição está envolvida no tratamento da gengivite. Além da atividade anti-inflamatória, a planta também possui propriedade cicatrizante. É um dos principais motivos pelos quais o extrato da calêndula é utilizado por via tópica, além de ser a atividade mais bem documentada por ensaios clínicos. Segundo a literatura, estudos in vitro indicaram que o extrato dessa planta seria capaz de promover a proliferação de fibroblastos no local em que ela é aplicada, favorecendo a cicatrização de feridas cutâneas. Além disso, um estudo realizado com ratos indicou a eficácia do extrato da calêndula na cicatrização de queimaduras térmicas, demonstrando que o seu uso para essa condição é extremamente eficaz. Outro estudo em vivo, realizado com animais, verificou que compostos presentes no extrato são capazes de favorecer a síntese de colágeno, que também está envolvida no processo de cicatrização. A calêndula também apresenta atividade antimicrobicida. Para a avaliação dessa atividade, muitos estudos foram realizados, porém apresentando alguns resultados contraditórios. Isso se deve a algumas falhas metodológicas na condução das pesquisas e também pela utilização de diferentes metodologias. Algumas pesquisas apresentaram resultados distintos, tendo como base a análise de ralo de inibição nos discos experimentais. Apesar disso, de maneira geral, elas indicaram que o extrato da calêndula é capaz de inibir o crescimento de algumas bactérias gram-positivas e gram-negativas, como Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Todavia, os estudos também demonstraram que os extratos dessa planta não possuem atividade antifúngica eficaz contra algumas espécies de fungos. A calêndula também apresenta atividade antioxidante, que confere às células proteção contra radicais livres. Estudos com o extrato da calêndula em modelos in vivo e in vitro demonstraram que este possui ação antioxidante, sendo capaz de inibir a formação de radicais superóxido, hidroxila e peroxidação lipídica. Além destes, o extrato apresenta propriedade capaz de proteger a célula contra os radicais ABTS, DP-PH e óxido nítrico. Ensaios comparativos entre a Calendula officinalis e a Calendula lavensis a respeito dessa mesma ação mostraram que os extratos obtidos da primeira são mais eficientes contra radicais livres frente aos extratos obtidos dessa segunda planta. Bem, a disposição dessas atividades farmacológicas é devido à presença de diversos metabólitos secundários que essa planta consegue sintetizar. Vamos falar agora alguns deles. O ácido oleanólico é encontrado em diversos tipos de plantas. Esse metabólito secundário é uma saponina triterpênica, cujo esqueleto é pentacíclico e está diretamente relacionado aos efeitos anti-inflamatórios do extrato da calêndula. Estudos in vitro demonstraram que essa molécula inibe, de maneira não seletiva, a atividade das isoformas 1 e 2 das enzimas COX, envolvidas no processo de inflamação. Junto à atividade anti-inflamatória, este ácido também desempenha papel antibacteriano, inibindo o crescimento de algumas populações de bactérias, em especial as gram-positivas. Além dessa molécula, estão presentes o palmitato de faradiol, o miristato de faradiol e o laurato de faradiol, que possuem importante papel na cicatrização de feridas. Os flavonoides são uma classe de metabólitos secundários que são sintetizados por muitas plantas no curso de seu desenvolvimento. O cerne principal dos flavonoides é constituído por dois anéis aromáticos ligados por átomos de carbono. De maneira geral, os flavonoides desempenham nas plantas um papel muito importante na proteção contra raios UV, insetos e fungos, além de ser um químico atraente para polinizadores.
Estudos indicaram a presença de muitos subtipos dos flavonoides na calêndula, que além de apresentarem as funções anteriormente citadas, possuem alta atividade antioxidante, sendo uma das principais moléculas envolvidas nessa propriedade. Na calêndula, é possível encontrar tipos de flavonoides como isoraminetina, quercetina, astragalina, hiperosídeo, isoquercitrina e rutina. Olá pessoal, meu nome é Isabela Ramalho e irei dar continuidade ao assunto introduzido pelo Charles. Além desses componentes químicos que ele abordou, é importante destacar também outros compostos presentes na calêndula. No quadro à esquerda, temos uma tabela indicando a porcentagem da presença de cada componente químico na fração volátil da calêndula, aqui nessa coluna. Podemos destacar que o delta-cadieno possui a maior parcela de contribuição para essa fração volátil da calêndula, representando 22,53%, como vemos aqui. Após ele, temos o alfa-cadinol com 20,40% de maior influência na composição dessa fração volátil. E esses dois componentes que eu acabei de mencionar fazem parte da família do sesquiterpenos glicosídeo, que temos um exemplo aqui do alfa-cadinol. Outros componentes importantes para a composição da calêndula são os esteróis e o óleo volátil. Um exemplo de esterol é o faraldiol, como vemos a estrutura química dele aqui. E um exemplo muito importante do óleo volátil é a alfa-ionona. É importante também frisar os medicamentos comercializados no Brasil preparados com a calêndula. Basicamente, a Anvisa determina 3 veiculações básicas da calêndula, que são as tinturas, os géis e os cremes e pomadas, que existe um documento que a Anvisa preparou, que dita todas as normas e todas as formas de preparo da planta para que seja feita esses medicamentos com base nesse tipo de veiculação, determina a concentração que deve ser usada, tudo. E uma outra forma de se utilizar a calêndula para uso tópico é o sabonete, que é muito utilizado principalmente para quem tem peles muito sensíveis, por ser um produto fitoterápico. Aqui na tintura temos um exemplo de basicamente como ela é. Aqui o gel, nesse caso, o gel de calêndula 15%, também de uso tópico, e os cremes e pomadas, que geralmente pode ser usado para rosto e corpo sem nenhum problema. E é claro que se tiver alguma reação adversa ao produto, interromper o uso do mesmo. Olá pessoal, meu nome é Isabela. Agora nós vamos falar um pouco dos aspectos de droga vegetal da calêndula. Primeiramente, vamos conceituar aí, né, o que é droga vegetal, lembrando que também pode ser chamada de planta medicinal, uma vez que possui atividade terapêutica no meio de saúde. Então, são grupos de substâncias que têm uma função terapêutica no indivíduo. Aí, essas substâncias, nós da farmácia chamamos de princípio ativo. É importante também lembrar que a calêndula faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, justamente por suas ações medicinais, né? Que foram vistas anteriormente, assim como a gente vai explanar um pouquinho aqui agora, né? Como a indicação terapêutica 1, por exemplo. Porque podemos ver que a calêndula possui um efeito terapêutico anti-inflamatório, cicatrizante, né? Devido aos compostos que ela possui. E, inclusive, popularmente, ela é usada no alívio de dores de garganta, dores de cólica. Ele é até considerado um antioxidante também. E um fator de curiosidade é que ela ajuda a regular o colesterol também do indivíduo. Então, ela tem é multifacetada, ela consegue se aplicar com uso clínico muito bom. Falando um pouco agora de marcador químico, lembrando que, por sua vez,
Os marcadores químicos são componentes químicos presentes na matéria-prima, né, dos vegetais e plantas, que são usados na referência no controle de qualidade. Então, assim, sempre é feito um teste de qualidade nas sementes para saber se se estão ali em condições adequadas para serem usadas, né? E na calêndula, a gente tem alguns exemplos de substâncias químicas. Temos assim os óleos essenciais, o princípio amargo, temos as reninas, saponinas, e tudo isso constrói esse efeito terapêutico no indivíduo e formando assim os principais usos dela, né? Como anti-inflamatório, como antioxidante. Então aí é o conjunto dessas substâncias, né? Que formam aí essa combinação perfeita aí no uso da calêndula como forma terapêutica. Eu queria falar para vocês que nas monografias de pesquisa, né, com base em 2 monografias e alguns artigos de pesquisas que foi observado, eu vi que a calêndula é uma planta com propriedades medicinais utilizadas na produção de fitoterápicos também, né, e na produção de cosméticos. E a semente é um insumo básico e, assim, ela deve atender aos requisitos de qualidade fisiológica para garantir o estabelecimento de cultivo com alta produtividade, assim também como qualidade, né? Em um dos artigos que eu vi, nesse daí que está disponível aí para vocês no slide, eles contam como foi feita as etapas de métodos de controle de qualidade na semente da calêndula, para ver se ela estava apropriada, fizeram testes de rigor, de emergência, para ver se elas estavam apropriadas aos usos. E aí, para avaliar a eficácia dos métodos que permitem separar os lotes de semente de calêndulas em níveis de vigor, foram utilizados 4 lotes com diferentes origens de tempo de armazenamento. E nisso, os lotes foram avaliados qualitativamente pelos testes de germinação, teor de água das sementes, peso da matéria seca das sementes, peso de 100 sementes, né, de primeira contagem de germinação, emissão de raiz primária, condutividade elétrica, emergência de plantulas, que são aquele embrião, desde o embrião até a primeira folha, né? Índice de velocidade de emergência das plantulas, comprimento das plantulas, né, que é o comprimento das folhas, né? Peso de matéria verde seca de plantulas, né, que é o peso daquela folha. Então, assim, os testes de primeira contagem da germinação, emissão de raiz primária e índice de velocidade de emergência das plantulas permitiram a separação dos lotes de sementes de calêndula em níveis de vigor, né? E nisso, a combinação das informações fornecidas pela comparação de medidas e pela análise da correlação entre os diferentes testes de vigor que eu citei para vocês acima, deram para eles uma avaliação positiva da qualidade das sementes da calêndula. Então, assim, vocês viram que eles avaliaram vários pontos ali na semente, né? Questão de água, questão das plantulas. Então, eles avaliaram tudo individualmente para juntos eles terem uma avaliação positiva ou negativa da calêndula. Nesse caso, a avaliação foi positiva. Então, esses métodos preconizados para avaliação da qualidade da calêndula foram positivos para o uso terapêutico e cosmético, que era ali o enfoque do artigo. Então, eu deixo aqui a minha parte. Obrigada. Bom, eu, Beatriz, iniciei o nosso trabalho e agora eu volto para finalizar a nossa apresentação. Essas foram as referências gerais que utilizamos na realização do nosso trabalho, sendo as principais delas: Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e, claro, a própria monografia da espécie Calendula officinalis. Quaisquer dúvidas, nós do grupo nos colocamos à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos.